Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que você compareceu mais uma vez ao nosso encontro diário aqui no canal Palavra de Sabedoria para as nossas reflexões das mensagens do Senhor nas Sagradas Escrituras. Eu gostaria de pedir para você mais uma vez para que você indique o canal. Nós não temos nenhum tipo de monetização, nenhum auxílio financeiro e nem esse o nosso objetivo. O que nós queremos mesmo é poder chegar a muita gente com essas reflexões diárias que podem ajudar essas pessoas a crescer no conhecimento de Deus. Por isso eu peço sempre para você que me ajude a multiplicar o canal para chegar para muita gente. E agradeço desde já a sua compreensão e o seu apoio. Hoje nós vamos meditar juntos lá no Antigo Testamento o livro do profeta Zacarias. O capítulo é o capítulo 13, os versículos 1 e 2. Zacarias 13, 1 e 2 diz assim: Naquele dia, jorrará uma fonte para a casa de Deus e para os habitantes de Jerusalém, que apagará os seus pecados e as suas impurezas. Naquele dia, oráculo do Senhor, exterminarei da terra até os nomes dos ídolos, não se falará mais deles, expulsarei os falsos profetas e todo o espírito impuro. É lógico que nessa palavra de hoje de Zacarias, o profeta está falando de Jesus. Quando ele diz oráculo do Senhor, quer dizer palavra do Senhor. E ele estava inspirado pelo Espírito Santo, anunciando esses dias que viriam e a fonte que Jesus representa na casa de Deus, para os habitantes de Jerusalém, ou seja, para o povo de Deus. E ele não estava se referindo só ao povo de Deus, os judeus, o povo de Israel, mas estava se referindo a todos nós que acreditamos nessa fonte grandiosa, essa fonte maravilhosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo, fonte do Espírito Santo para uma vida de fé, uma vida vigorosa no amor de Deus e na dedicação às coisas de Deus. Era isso que o profeta estava centenas de anos antes do nascimento de Jesus, ele estava profetizando para que as pessoas dos tempos futuros soubessem reconhecer essa fonte. E para as pessoas, desses tempos, pessoas que vivem no século XX, no século XXI, para que também possam ter essa certeza, essa clareza de que Jesus é essa fonte. E ele foi um pouquinho além, dando alguns detalhes sobre o que seriam os tempos do Messias. Exterminarei da terra até o nome dos ídolos. Tudo aquilo que se põe no lugar de Deus, na sua vida e na nossa vida. E quanta coisa às vezes acaba tendo maior relevância do que Deus na nossa vida. Então, o Senhor está dizendo aqui, exterminarei da terra tudo isso. Todos os ídolos que ocupam o lugar de Deus na sua vida, e não se falará mais deles. Esse tempo já chegou e já está acontecendo isso no meio de nós, porque muita gente está entendendo que não se consegue mais nos dias de hoje viver sem Deus. Você pode ter o que for, o ídolo que for, a fortuna, a riqueza, os títulos, o que quer que seja, sem Deus não significa absolutamente nada, meu irmão e minha irmã. E ele termina dizendo, vou expulsar os falsos profetas, aqueles que mentem para o povo, aqueles que iludem o povo, enganam o povo e não levam o povo para Deus. E por fim, expulsarei todo o espírito impuro, aqueles mesmos que Jesus expulsava no seu tempo, que se manifestavam naquele Gadareno que os espíritos foram lançados nos porcos, ou aquele homem que estava na sinagoga, ou tantos outros espíritos imundos que foram banidos pela simples presença da luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses tempos que o profeta vaticinou há centenas de anos atrás,
e que você seja um dos que entenderam isso, e mais, você seja um daqueles que abraçaram o Senhor, a fonte, e bebe dessa fonte que é o Cristo vivo, o Espírito de Deus que mora em nós. Deus te abençoe. Tenha um dia repleto de alegrias e de grandes bênçãos de Deus. Paz e bem.